Eu acho que todo mundo já ouviu a mensagem, né? Ótimo. Então, amigos, hoje a gente vai falar sobre a teoria do apego de Bowlby, John Bowlby. E é o primeiro trabalho que a gente vai desenvolver aqui na coordenação de estudo teórico clínico. E aí, de repente, a primeira imersão é por que a gente vai estudar isso? Por que a gente vai mexer nisso aí? Porque dentro do processo contemporâneo, basicamente o psicanalítico, direcionado para as nossas margens, mas também as psicoterapias, e não menos as mesmas práticas que são absorvidas pela psicologia, são trabalhadas através da dinâmica da inter-relação. E hoje, no nosso mundo contemporâneo, a gente está extremamente mexido, extremamente desequilibrado diante dessas demandas interativas de como a gente estabelece os vínculos. Então, a gente falar de Bowlby é a gente ir para o beabá dessa história, é a gente fazer uma imersão em como tudo isso começou para chegar agora à nossa contemporaneidade e atualizar isso trazendo para a nossa realidade. Então, eu vou abrir aqui um PowerPoint, vou seguir com vocês. Vou compartilhar a tela. No final, esse PowerPoint eu vou disponibilizar no grupo. Eu acredito que já esteja compartilhando para vocês, certo? Aqui sim. Tá. Eu vou preferir compartilhar ele já com a tela grande, amigos. Só um minuto. Pronto, agora foi. Bom, a teoria do apego de John Bowlby. Uma coisa que é importante é a gente primeiro entender quem foi John Bowlby, qual é a história dele, por que ele se contextualizou diante da teoria do apego. John Bowlby foi um psiquiatra e um psicanalista britânico que viveu entre 1907 e 1990 e teve direta ligação com Freud. Não chegaram a ter contato de construção de material teórico, mas ele foi influenciado pela teoria freudiana. E, basicamente, ele enriqueceu a teoria freudiana, lembrando que, apesar disso tudo, apesar de todas as construções que Freud trouxe, não dava para ignorar a constituição biológica da criança e, por consequência, a constituição biológica do adulto. Então, a importância de Bowlby para a nossa contemporaneidade perpassa alguns pontos que são extremamente provocativos para a nossa atualidade, apesar de ser uma teoria de mais de 100 anos. A primeira coisa é que ele deslocou o olhar clínico do mero funcionamento intrapsíquico, ou seja, das fantasias, do inconsciente, das informações que trabalhavam com os desejos reprimidos, com os recalques, e trouxe para o campo relacional primário, que é basicamente o espaço onde a gente estabelece a relação entre o bebê e o cuidador, seja esse cuidador a mãe, ou quem atuar diretamente com esse bebê. Segundo a perspectiva de Bowlby, a presença, a ausência ou a inconstância dessa relação, ela não torna vivaz a constituição do sujeito. Ele não acha que a gente é somente a estruturação intrapsíquica, mas a gente é consequência direta de como esse primeiro meio, primeiro ambiente imediato que a gente se relaciona, fomenta a nossa estrutura biológica também diante da nossa psique. E isso é uma grande revolução, porque ele não desassocia a parte psíquica do corpo, porque inclusive ele vem a justificar através disso como é que os sintomas são manifestados. Se os sintomas, dentre outras vertentes, dentre outras possibilidades, é também corporal, por que que o corpo
é relegado, porque o corpo não é trazido dentro desse estudo psicanalítico. E isso hoje está sendo, inclusive, resgatado por vários psicanalistas contemporâneos, entendendo que a nossa psique é também composta e estruturada por relações de reprodução de sintomas através da manifestação biológica. O biológico passou a ser importante. Na nossa contemporaneidade, esse assunto já vai ser linkado imediato com a relação de que as nossas práticas contemporâneas estabelecem vínculos extremamente imparciais. A gente não consegue mais estabelecer os contatos através das interações, e no momento que isso é estabelecido, a gente determina identificação ou movimento de alteridade. A gente já estabelece uma empatia imediata, e é uma empatia extremamente suprarracional, ela é de uma emoção de projeção de carências, ela é uma identificação imediata através de algo que o outro tem e eu não tenho, e também da manifestação de nossas carências diante daquilo que eu quero que supra, não é suprido na minha estrutura familiar, e diretamente ele se envolve com a expectativa de que esse outro cumpra com isso. Além disso, tem as questões dos movimentos dos laços frágeis e transitórios. Com a mesma intensidade que a gente ama, a gente odeia. Com a mesma intensidade que a gente se aproxima, a gente se afasta. Com a mesma proximidade que a gente conhece uma pessoa e estabelece que amanhã ela é nossa melhor amiga, depois de manhã ela é relegada a segundo plano ou descartada, porque alguém surge com essa nova qualidade, com algo a mais que aquela relação estabelecida nos mostrou. Não menos, a gente também trabalha com a virtualidade. Impossível não trazer para a contemporaneidade a teoria do apego de John Bowlby, trazendo os fragmentos teatrais. Isso é trazido por Melchior. É um dos livros que eu vou postar também para vocês darem uma lida. Melchior fala que nós vivemos uma época de excessos de vínculos fragmentados virtuais em atitudes teatrais, cuja presença, sem afetividade real alguma, se movimenta com estímulos, com simulados de carência. Então a gente manifesta a carência do que a gente nem sabe de fato se a gente está tendo essa carência, e uma ostensiva preocupação com cuidado, que Melchior chama de salvação. Ele traz essa teoria do apego de Bowlby, dizendo para a gente que nós desejamos, mais do que ser salvos, manifestar a salvação do outro, porque a gente entende que salvando o outro, a gente se salva. E essa é uma mera corrupção contemporânea, a ideia de que a sociedade se manifesta dentro disso. E isso foi bem representado, Melchior é bem mais contemporâneo, como eu disse, foi bem representado em um de seus livros, quando ele fala da pandemia. A expectativa da pandemia foi que nós, enquanto sociedade, nos conduzíssemos para um bem maior, para um nivelamento de equilíbrio, para que a gente se amasse incondicionalmente e se apoiasse. E não aconteceu nada disso. A gente só fez demonstrar nossas fragilidades, os nossos conceitos de individualidade, mais do que individuação, e de movimento narcísico. E isso casa com a estrutura que foi estabelecida há 100 anos atrás. Então, como o ser humano é repetitivo em suas próprias carências e nas suas formas de manifestar o apego. Só muda o desenho contextualizado na sua contemporaneidade. Só um momento que eu estou vendo aqui que alguém está pedindo para entrar. Eu vou ter que fazer essa intercalação de cena. Bom, por que Bowlby decidiu investir nessa construção sobre a teoria do apego? Como é que isso foi desenvolvido? Primeira coisa, eu vou contextualizar historicamente mesmo, que é importante. Bowlby pegou as duas guerras mundiais. Numa ele era adolescente, em outra ele já era atuante, ele já era adulto. E aí, o que é que serve para a gente nisso? Já de cara, a primeira frase que ele constitui. A saúde psíquica não depende apenas da dinâmica interna do sujeito, mas da qualidade dos vínculos que o sustentam desde o início.
É impossível ignorar as nossas características biológicas diante do ambiente que a gente vive e é constituído relacionalmente. E quando a gente torna adulto, a gente se engana, achando que a gente está liberado disto. A gente segue nesta mesma reprodução. É disto que a psicanálise também precisa tratar. E aí, na Primeira Guerra, que é 1914, 1918, Bowlby era adolescente, o pai era cirurgião, dentista e servia na guerra. E nesse período ele passava longos períodos fora de casa. Bowlby foi criado sem a presença do pai. E dessa forma, em alguns momentos, a mãe, por um padrão social britânico, ele também era conduzido e educado por governantas e babás. E isso estabeleceu um impulso de rebeldia natural, porque ele não entendia por que os eixos materno e paterno dele fossem tão presentes. A mãe precisava se contextualizar dentro do princípio social, e vamos lembrar que a época já era cientificista e positivista, e o homem era o que determinava a regra familiar, a mãe era a cuidadora e a criadora em casa, mas ela precisava estabelecer também o padrão social. Então, eram os jantares, eram os eventos, os filhos precisavam estar bem apresentados e levados à sociedade, já como uma continuação do legado familiar. É a regra, a sutileza, a elegância, é trazer também todo um movimento de presteza vitoriana. E, obviamente, cabiam, então, às babás e às governantas desenvolver esse princípio da educação junto com a educação formal da época. E aí, aos 7 anos, Bowlby foi encaminhado para um internato. Com esse movimento do pai, ele entendeu que era melhor, ele, o pai, entendeu que era melhor conduzir Bowlby para uma formação continuamente que aprendesse não só o legado da época, como a cultura e a sua sociedade, mas também o padrão estrutural familiar. As melhores famílias encaminhavam seus filhos para os internatos. E na época haviam internatos para homens e internatos para as mulheres. E Bowlby descreve assim: uma das experiências mais devastadoras da minha vida. Eu desaprendi a saber quem eu era, mesmo sem eu já não saber. E aí vem um segundo momento posterior, que é na Segunda Guerra, entre 1939 e 1945, quando Bowlby já começa a atuar trabalhando dentro de um processo clínico, enquanto psiquiatra e psicanalista, e justamente por conta de sua estrutura, ele decide trabalhar com as crianças que foram evacuadas de Londres por conta da guerra e conduzidas para o interior da Inglaterra. Isso é importantíssimo, gente, porque é o momento que ele se linka, ele se abraça com a ideia do desligamento paterno, que mais para frente vai formalizar a teoria do apego dele. É quando ele entende que essas crianças, por uma demanda da guerra, precisam ser separados de seus pais, porque eles vão para a guerra, os homens em particular, e as mães, por um conceito estrutural social da época, não têm condições de manter estruturada a família. Veja só como a mulher também é tirada de cena de sua capacitação nesse momento aí. Então, se o pai não está presente, a constituição familiar é frágil. E aí, obviamente, ele opta por trabalhar com isso clinicamente, e em um dos seus livros ele fala sobre isso, justamente porque remete ele na ligação inicial, que é a da sua infância e adolescência com a ausência de seu pai. Isso, para mim, gera uma reflexão e uma consonância com relação à formulação das teorias e teses. Eu acho que desde sempre até hoje, a gente estuda, a gente formula, a gente se apega àquilo que falta na gente, ou aquilo que intrinsecamente nos adverte. Parece que estou falando da história de Winnicott. E aí, a gente precisa compreender que essa imersão não fala só de Bowlby enquanto movimento unitário e individual, mas de um contexto social de rompimento. É extremamente forte entender que as crianças que foram separadas de seu pai na Segunda Guerra Mundial, elas foram encaminhadas ou para internatos que eram conduzidos por instituições religiosas, onde as meninas eram formalizadas para aprender aos tratos com o lar,
E os meninos precisavam entender do funcionamento da masculinidade para que, num caso de necessidade, pudessem atuar na guerra representando o país. A última coisa que era demandada nessas estruturas, gente, era compreender qual era a carência mesmo dessas crianças. O que é que está faltando? O que é que não foi estabelecido? Qual é o impacto que isso vai gerar dentro da estrutura familiar e, particularmente, na constituição daquele indivíduo? Então, é por isso que Bowlby traz também que, mais do que as questões psíquicas, as questões biológicas passam também a acontecer, porque os sintomas vêm junto com isso. E aí aparecem sintomas como a apatia, a ansiedade, a raiva, a depressão e a dificuldade de estabelecimentos de vínculo. E ele se torna especialista em estudar isso. As crianças eram tratadas como produto. Possivelmente, Rodrigo, elas eram constituídas para uma resposta social. Dessa mesma forma, ele foi fortemente influenciado pela psicanálise freudiana, porque ele precisava se constituir dentro dos critérios da falta. A constituição da falta no sujeito e como essa relação com a maternidade, posteriormente o rompimento e a questão de Piana com o pai, estabeleceria a fragilidade e a vulnerabilidade psíquica. E aí, nesse contexto, ele trabalhando com essas crianças no interior da Inglaterra, ele entendeu que a problematização não estava somente na manifestação da carência, mas nos impactos que essa carência numa criança iria determinar na constituição do sujeito até o seu período adulto. E aí ele corrobora com Freud e posteriormente com Lacan, apesar de Lacan não estar abraçado nessa linha com ele, de que a gente reproduz recorrentemente as nossas ausências infantis, né, as nossas ausências constitutivas. Bom, passa para o segundo slide. O primeiro campo de estudo de Bowlby não tem a ver diretamente com o aprofundamento psíquico freudiano. Ele também corrobora, e através disso o processo da biologia se torna pertinente a ele, com o estudo dos animais e o comportamento desses animais dentro de seus habitats, dentro de seus ambientes. E aí ele é influenciado por Konrad Lorenz e o imprinting dos patinhos. O que isso quer dizer? Konrad era um zoólogo e um etólogo, um dos primeiros estudiosos disso, responsável pela criação, pela fundação da etologia moderna, que é basicamente estudar o comportamento dessas crias em seus habitats. Qual é a relação que se estabelece? A relação com o cuidador, com a mãe, com o objeto. E então ele descobre nessa pesquisa que Konrad traz que, uma vez nascidos, e basicamente o foco foram os gansos e os patinhos, uma vez nascidos, o primeiro movimento, o primeiro instrumento que se mexa, seja uma caixa, ou seja a própria mãe, ou seja um ser humano, estabelece para aquela criatura o vínculo de apego. Então, por isso, inclusive, hoje na nossa contemporaneidade, quando há o desmame, por exemplo, dos pets que a gente cria, isso acontece no período até o segundo mês, que é o que foi constituído biologicamente como um momento onde até nesse ponto o apego direto é formado. Então, se você colocar um patinho de brinquedo no meio de patinhos, ele vai entender que aquele ali é o símbolo do cuidador dele. Se a mãe estiver presente, ele vai também entender. Se você colocar uma caixa, ele vai entender. Se ele colocar o ser humano, ele também vai entender. Então, ele traz que na constituição animal, qualquer representação de referência se estabelece como o primeiro vínculo de apego. E aí, Bowlby constitui a seguinte frase: aquele que o animal reconhece nos primeiros instantes como sua mãe, o será para sempre, ainda que a biologia diga o contrário. E aí ele traz a biologia diretamente pela questão do provedor, pela questão da mama e pela questão do parir mesmo, o ato de gerar. Ele só separa isso no momento que Ricardo, eu acho que travou. eu tenho a impressão que eu oscilei aqui para vocês, não tenho certeza. Eu continuo conectado? Agora você voltou, mas o seu vídeo não.
Travou, Ricardo. Travou. Só um minuto aqui, porque isso está sendo a conexão com a Ecos aqui. Eu entrei pela Ecos. Só um minuto. Eu vou precisar só um minutinho aguardar a reconexão da Ecos aqui, pessoal. Tranquilo. Eu acho que retornou. Voltar a compartilhar a tela. Peço desculpa por esses contratempos, mas são efeitos da tecnologia. Bom, e aí, o que é que Bowlby diretamente aprendeu com rádio? Que o vínculo não se forma apenas pela alimentação ou pelo prazer oral, e isso, para ele, é extremamente profundo, porque a constituição desses animais, desses vínculos, vão também pelo movimento e pela reprodução dos mesmos passos. Então, houveram algumas experiências onde patinhos de brinquedos ficavam fixados, e enquanto aquele patinho ficava fixado, os patinhos se mantinham exatamente no mesmo lugar. No momento que alguém manipulava e arrastava, todos também reproduziam esse mesmo momento, esse mesmo movimento. Da mesma forma, havia um instinto primário de apego biologicamente programado que visa manter a aproximação e a proteção. Bob entendeu, através dessa experiência biológica, que somente através daquilo que estava sendo mantido próximo formalizava a sensação de estabilidade e de negação da ansiedade, inclusive na perspectiva animal. E dessa forma, ele traz algumas diferenças desse imprinting para a realidade com os humanos. Basicamente são: o vínculo se forma ao longo dos meses, não em minutos. Ao contrário dos animais, que nesse processo é uma condução imediata, essa formalização pode ser estabelecida e concluída, no máximo, em 2 meses. No ser humano, isso é constitutivo e depende dos graus de orientação e relação ao longo da idade, e basicamente até a formação. Bowlby acredita e defende, até essa época, que até os 7 anos esse vínculo é devidamente formalizado, positiva ou negativamente, com ausência ou com presença. E depende não só da presença, mas da qualidade do apego. É aí que ele entende, na prática, nesse internato, nesse recolhimento dessas crianças no interior de Londres, que não é somente alguém estabelecer a figura do criador e trazer a referência para que eles se espelhem, para que traga a reprodução daquele comportamento, mas também como isso é manifestado. E aí, Bob estuda diretamente a constituição da diretora, que se estabelecia com alto impacto e regimento, e como isso assustava as crianças e acuava. Percebeu que algumas paravam de se alimentar por medo de não conseguir atender a demanda daquilo que era orientado, e outras com algumas cuidadoras babás, que eram as governantas e as babás, e que carregavam essas crianças nos colos, principalmente as pequenas e tudo mais. Essas crianças respondiam melhor àquilo que era demandado. Então, ele traz também nesse momento que a forma de acolhimento também poderia assegurar o suposto sucesso daquilo que era desejado, que era até uma forma de alienação, e ele queria entender como é que se diferenciava também esse comportamento alienante, reprodutor, daquilo que era mostrado, e simplesmente a constituição do sujeito. É aí que a teoria dele começa a ser efetivamente formulada e tem uma virada de chave entre a relação psíquica e o estabelecimento da biologia. Por fim, não apenas visual ou motor, envolve trocas afetivas, linguagem e simbolização. A forma que o cuidador,
que o elemento representante do cuidado estabelece o vínculo, altera completamente a forma de resposta das crianças. Qual foi a influência freudiana que Bowlby sofreu? Primeiro, inconsciente, a experiência infantil absorve de Freud a ideia de que a influência marca profundamente o desenvolvimento, a infância, desculpa, marca profundamente o desenvolvimento psíquico. Bowlby acredita e defende, juntamente com a linha freudiana, de que aquilo que é estabelecido na infância assegura ou desassegura o futuro do adulto. E que, dessa forma, essa constituição estabelece as vulnerabilidades que o adulto vai manifestar. Ainda que durante o percurso, ele também sofra interferências, intervenções do ambiente, mas que até a maneira com que esse adulto vai interagir com o ambiente é decorrente das não respostas estabelecidas durante o processo da infância. E isso tem a ver diretamente com a qualidade do apego estabelecido, seja esse apego formalizado com a mãe ou com o cuidador, seja lá qual for. E aí Bowlby já se separa, já se isola da ideia da constituição biológica animal. Ele traz para a constituição biológica humana. E o papel da mãe é a relação afetiva primária. Bowlby amplia, afirmando que o amor à mãe não é secundário ao prazer oral, mas primário. Isso quer dizer também, para Bowlby, que a relação estabelecida da criança com a mãe não para na primeira percepção de Freud da manifestação do desejo, que a mãe é tudo que a criança deseja. Mas a forma como a mãe ou um cuidador se relaciona com ele pode, inclusive, negar esse desejo. E, dessa forma, desestrutura psiquicamente esse ser a ponto dele se tornar um sujeito corrompido. Isso lá na frente, e para falar mais a verdade, lá para 1990, já agora na nossa contemporaneidade, é derrubado por Nabuco de Abreu, um autor que reestuda as teorias constituídas sobre o apego, em particular a bowlbyniana, e que ele fala que não é bem desse jeito que acontece, não. O desejo se estabelece, assim permanece, mas que as fragilidades, as vulnerabilidades humanas continuam sendo referenciadas em Freud e demais estudiosos da situação da criança, Melanie Klein, por aí vai, e que Bowlby se equivoca quando ele estabelece que esse é um fator determinante, porque nesse momento a criança ainda está em formação, e estando em formação, ele ainda tem sim essa referência do desejo e a influência do meio, isso ainda pode ser moldado. E aí ele, inclusive, contesta isso, fundamentando que, lembrando, né, como se Bowlby estivesse vivo, lembrando que tudo isso se inicia lá atrás com a comparação com esse imprint, com essa reprodução, e trazendo para o lado humano a relação de qualidade e afeto estabelecido com um cuidador. Então não dava para ser tão sistemático, assim, tão limitante assim, não, nessa teoria. E o que chamou mais atenção para Bowlby na teoria freudiana foi o desamparo. Freud descreve o recém-nascido como radicalmente desamparado, dependendo de outro ser humano para sobreviver. Bowlby, então, amplia, afirmando que o comportamento de apego nasce exatamente do desamparo biológico e emocional do bebê. Ele precisa desse amparo, ele precisa ser acolhido, e dessa forma ele também precisa se constituir como um elemento sobrevivente. É aí que Bowlby parcela, na primeira instância, a sua teoria em 3 conceitos, que é afeto, proteção e validação. O afeto tem a ver diretamente com acolhimento, a forma que aquela criança é acolhida pela mãe, que é o objeto direto do desejo, ou qualquer elemento constitutivo do cuidado. E a forma que esse afeto é manipulado, manifestado e conduzido já pode demonstrar as primeiras vulnerabilidades da criança. O segundo é a proteção. A criança precisa se sentir protegido, e essa proteção tem a ver diretamente com as vulnerabilidades que são demonstradas, os pontos fracos que a criança vai manifestando dentro da sua constituição. E se tiver dentro da relação com o cuidador uma forma segura
ou pseudo-segura, como ele chama, de que aquilo é resolvível, de que a criança está protegida, essas fragilidades, essas vulnerabilidades são possivelmente tratáveis psiquicamente. E o terceiro ponto é a validação, que é o ponto que Freud não, que Bowlby diz que é um ato corruptível na nossa sociedade, e ele cita como um ideal, mas que de fato não acontece em momento nenhum. A validação. Nós precisamos ser validados. E no momento que se fala da validação, ele entende que é o momento que a criança se mostra um par da sua mãe ou do seu pai ou do seu cuidador e começa a mostrar na relação e na interação com o ambiente pequenas diferenças comportamentais que vão além daquilo que ela aprendeu, daquilo que ele reproduziu. E naquele momento, a criança precisa ser validada pelo pai ou pela mãe, ou validada pelo cuidador. Ele precisa ser estimulado nesse novo local que ele está sendo consolidado. E aí ele nega tranquilamente essa história, dizendo que, apesar disso ser conceitualmente bacana, isso é uma pseudo-realização, porque a sociedade não está preparada para fazer isso, né? Isso de acordo com a sua época. Não está preparada para fazer isso, porque os pais e os cuidadores têm a ocupação de conduzir a criança para que reproduzam o seu ideal de moral, o seu ideal comportamental, o seu ideal ético. E quando a criança corrompe isso, ela é punida. Isso, obviamente, a ver com essa época. Isso mais à frente é trazido por Miguel Ruiz Júnior. É um dos livros também que eu vou enviar para vocês sobre isso. Quando ele fala que isso, de fato, procedia para a época dele, mas que para a nossa contemporaneidade, não. Que hoje a humanidade já entende, através dos laços afetivos que são estabelecidos, não aqueles frágeis e vulneráveis através da virtualização, mas através dos impactos dos laços que são conduzidos de maneira direta e poderosamente com vínculo. E aí, Miguel Ruiz Júnior cria um caos abusivo e absurdo na contemporaneidade, quando ele fala assim: me perdoe as feministas, mas sim, o ideal seria que as mães estivessem em plena dedicação à formação e constituição das crianças. Porque ele entende que, nesse momento, as mães fazem parte, ou o cuidador, né? Ele cita a mãe, né? Mas eu substituo também para a ideia do cuidador. Estabelecem a qualidade da validação. As mães conseguem captar a qualidade da validação no momento que elas entendem que as crianças são além delas, estão além do que elas constituíram, além do que elas formaram. E isso hoje é uma condição de diálogo. É tudo muito recente, essa releitura da teoria bowlbiana, e não se tem nenhuma formalização efetiva de qual é o mais certo, não. Cada um pensa de um jeito, uns abraçam mais o critério da maternidade ou de um cuidador, outros validam o pai também como um elemento discursivo diante disso, mas ainda assim como um elemento de proteção. Outros separam a mãe como um afeto, o pai como uma proteção e a validação como sendo dos dois. Outros traduzem na sociedade, no ambiente, essa validação com equiparação na relação da paternidade, da maternidade e ou de um cuidador. Bom, as dimensões bowlbianas. E aí a gente vai primeiro para a dimensão biológica. Só um minuto, por favor. Trocar de tela é uma arte, viu, gente? Assim, acho que a gente, daqui a pouco, na Ecos, tem que estar com um baita estúdio, que nem na Uninter, e a gente fazendo aquela coisa toda, e a gente só explicando as telas mudando. Eu gosto de tecnologia, mas estou me mordendo aqui com essa troca de telas, viu? Isso. Bom, bom, É terrível, né? A gente pensa assim, meu Deus, né? Eu não sabia que eu estava ficando igual meu pai e meus avós. nossa, nem me fala, cara, nem me fala. Bom, na dimensão bowlbiana, a gente tem primeiro a dimensão biológica. O apego é um sistema comportamental inato. Ele entende, isso corrobora com outras linhas de pensamento, que se você partir do pressuposto que desde a geração da criança e do movimento uterino, onde a criança é capaz de captar 100% daquilo que acontece no mundo exterior da mãe e da forma emocional que a mãe responde,
então o apego já é uma constituição inata, porque ele já traz em si a constituição daquilo que a mãe vivencia durante o ato da geração. Segundo, não é experiência, mas é sobrevivência. O apego não é uma experiência opcional, é uma condição relacional. E essa condição é extensiva e ofensiva durante o nosso período de infância, adolescência e nossa constituição enquanto adultos. E aí ele retoma e ele se firma nesse momento com a teoria dele, dizendo: o adulto que nós somos constituídos, vou ler na íntegra aqui, o adulto que nós somos constituídos se formaliza a partir da precarização ou do asseguro, que é determinado na privacidade da constituição da criança. Nós somos hoje a reprodução inconsciente ou ainda manifesta em sintomas do que biologicamente nós desejamos enquanto elemento de sobreviver. Precisamos, naquela época, entender que queríamos sobreviver, mesmo que não saibamos disso. E o afeto traduzido nesse momento estabelece que nosso ato constitutivo se inicia, para mim, no caso para ele, no ato do que é sobreviver. E aí ele coloca aqui para o bebê, estar próximo à mãe ou ao cuidador aumenta a chance de sobreviver, e ele relaciona com essas três premissas: afeto, proteção e validação. Nesse momento, ainda enquanto bebê, é só afeto e proteção. E a função adaptativa e neurobiológica, não apenas emocional. Ele acha que a qualidade do afeto determina, inclusive, neurobiologicamente, a constituição do ser humano. Uma criança que não tem uma formalização de afeto, ela vai ter algum déficit neurobiológico. E aí ele relaciona naquela época, e aí Miguel Ruiz Júnior vai bater martelo, é um neurocientista, diz: Bowlby está certo nisso aí. A qualidade de afeto interfere neurobiologicamente no desenvolvimento do ser humano, inclusive com TDAH, TDA e qualquer neurodivergência. E no circuito fisiológico, como é que isso impacta? A resposta do cuidador, o olhar, a voz, o toque, regula o estresse e organiza o sistema nervoso da criança. O tom que é falado, a forma que é falada. E aí ele arrisca dizer, Bowlby, na época, isso não foi comprovado não, viu, gente? Isso aí eu vou falar só porque a curiosidade, a fofoca de bastidor. Ele fala no livro dele também, e Miguel Ruiz também fala sobre isso, mas ficou como fofoca de bastidor, ninguém comprovou nada disso, não. Que ele fala que é ficção, é imaginação, não fala ficção, não, ele fala que é imaginativo. Achar que falar docinho com a criança como se fosse um nha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 n, faz com que a criança se sinta acolhida. Miguel Ruiz já disse que, olha, faz diferença sim. E a criança acha que ela está sendo acalentada quando a mãe, o pai e o cuidador tá no nhenhenhenhenhenhenhen sim. Mas ninguém efetivamente até agora bateu o martelo sobre isso. E a ativação do eixo do estresse, hormônios como a oxitocina e o cortisol, e a formação de memórias afetivas precoces. Quanto melhor o nível de cuidado, melhor a liberação dos hormônios, maior a dispersão de hormônios de estresse e maior a formação dos afetos precoces. Aqueles afetos traumáticos vão para o inconsciente, obviamente por conta do recalque, mas a criança desenvolve conscientemente as lembranças e os vínculos que estabelece com aqueles que manifestam amor. E aí ele dá um chute na gente, que depois Melchiori, aqui na contemporaneidade, lembrei daqueles com as moléculas de água. Boa, Laura. Tem uma galera neurocientista que defende essa experiência, eu sou a favor dessa experiência, mas tem outros que batem de frente, viu, dizendo que isso é ficção. Eu não acredito, não, eu super valido essa experiência. Melchiori traz para a gente o seguinte, relendo o Bowlby. Eu estou fazendo, gente, pegando o Bowlby, mas estou trazendo já para as coisas contemporâneas para a gente saber no que é que a gente vai usar isso, né? Assim, por que é que serve para a gente hoje, não ficar lá atrás só. Melchiori traz assim, a gente se engana achando que no momento constitutivo que a gente não teve o zelo, o cuidado, e basicamente o afeto e a proteção, que a gente vai chegar em nosso filho e vai corrigir esse movimento desse afeto.
O que a gente está fazendo, de fato, é buscando reviver o ato de sobrevivência, e a gente tenta fazer com nossos filhos o que a gente não teve, acreditando que fazendo essa ação a gente supre na gente lá atrás. Não supre absolutamente nada, e a gente também não está corrigindo isso na criança. A gente não está resgatando isso, não tem nenhum resgate, nenhum vínculo de resgate. Intrapsiquicamente, isso não cria nenhuma relação neurológica, neurobiológica. E isso foi feito através de estudos com ressonâncias e outras mais, a partir de X anos, acompanhando o desenvolvimento das pessoas. Então, a pessoa que não teve... Eu vou passar essa informação no livro também, Bruno, junto. É uma experiência neurobiológica que ele fez, onde ele constitui que, Melchior, que ele constitui que o ser humano que foi constituído sem afeto materno e paterno, né, enquanto bebê, e quando se torna pai e mãe, aqueles traumas, as faltas vão continuar se manifestando, e ele segue na linha freudiana e dos outros estudiosos psicanalistas, mas que se engana a achar que eu não tive o amor de meu pai, então eu vou ser um pai super presente com meu filho, porque eu vou corrigir isso. Não está corrigindo nada. O que está fazendo é revivendo um ato de sobrevivência, querendo corrigir o seu movimento, e o que você está manifestando é a sua capacidade de amor e cuidado daqui para frente. Você não está resgatando nada, e nessa referência é abduzida, digamos assim, para esse tempo de agora, não. E aí ele mostra um mapeamento cerebral dizendo como é que o cérebro responde nessa hora quando você fala, e como você acredita, e como você pratica. Ele mostra que quando você pratica isso, as margens ocupadas do cérebro que falam de afeto se expandem, né, são marcadas. E a parte que você verbaliza isso, que você pratica, ele reduz. Você fala, uma falácia, a gente só acredita nisso por uma constituição social, mas não está fazendo de nada, nenhum efeito. Mas ele não diminui a importância da gente fazer isso, tá? Assim, não está dizendo que isso é desimportante, que a gente não tem que praticar isso. E, aproveitando já o gancho, Mercuri também valida isso. Ele acha que se os pais e as mães pudessem estar presentes 100% no ato constitutivo do bebê após o nascimento, até o seu 2º ano, a gente ia ter uma diminuição dos neuróticos. Porque é de extrema importância essa manifestação do afeto constitutivo. E de ambos os lados, segundo Melchior. A perda, ainda no circuito fisiológico, a perda ou a ideia da perda ou a sua ameaça pode gerar sintomas neuróticos. Isso mais para frente foi comprovado também por Nabuco de Abreu. A sensação de desamparo e a sensação de deslocamento do afeto gera ansiedade na criança, uma sensação de desespero, que gera o desamparo intrapsíquico também. Ele começa a projetar várias situações para tentar se encaixar, e não se encaixa em nada, em nenhum processo de autovalidação se estabelece. Se torna um indivíduo extremamente inseguro e vulnerável. O reconhecimento de que o amor e o medo da separação são forças centrais na vida psíquica. Aí vou voltar para aquilo que eu já falei lá atrás, ainda há pouco, sobre o estudo da importância do pai e da mãe estarem presentes nesse primeiro momento constitutivo. Até esse momento aqui, gente, tem mais 4 slides para poder abrir para vocês, porque eu trouxe algumas provocações no final para a gente debater. Até esse momento, alguém quer trazer alguma fala, alguma coisa? Alguém quer colaborar com alguma informação adicional? Alguma coisa que contesta dessa turma que pensa sobre isso? Ô, Ricardo, deixa eu te perguntar, assim, não sei, eu fiquei com uma sensação que o Bob mais o Winnicott sentavam um do lado do outro, ficavam copiando o que o outro estava fazendo. Era mais ou menos, porque tem muita coisa que ele diz, né? Um é da teoria do apego, o outro é a teoria do ambiente suficientemente bom. Mas tem muita coisa que parece que converge, mas ao mesmo tempo um fica mais na questão, acho que ele vai para a questão neurológica, igual você falou, ele entra na questão biológica, tudo. Tem alguma ligação ou eu estou viajando? Olha, estruturalmente é muito provável a gente entender, né, que foi uma das primeiras pontuações, que o estudo do afeto e da relação como o afeto se estabelece nos vínculos, até na nossa contemporaneidade, são elementos que são estudados porque interferem diretamente na nossa vida intrapsíquica. Eu acredito mais no Winnicott como uma atualização, a releitura
mais adequada de Bowlby do que a fotografia, porque Bowlby fundamenta tudo isso baseado na Primeira e Segunda Guerra, na experiência da vida dele, com a ausência do pai, e a criação com a mãe e com a governanta e as babás, e depois na atuação dele diante disso. Mas é A muito gente teve fotográfico, entende? aquela matéria sobre o Winnicott, e fala exatamente sobre a história dele também. A história dele, se eu não estou errado, o pai dele era muito ausente, porque tinha negócio dos negócios dele lá, e ele foi criado junto com as tias, com a mãe, era numa casa mais afastada, e muita figura feminina também. Cara, tem um quê vamos falar assim, né? Tem algum winnicottiano aí que me ajude nisso aí? Que possa me ajudar nessa construção? Mas é porque isso era normal na época, né? A questão da guerra, da figura paterna ser o provedor, né? Da família e tudo aquilo, e as crianças realmente terem mais vínculos, né? Serem criadas mais pelas mães, né? Pelas mulheres. E tinha a questão do internato também, né? Eu ia falar isso. Eles chegou um enviavam momento que ele é levado. O Winnicott também é Então, levado, mim, né? eu acho que era comum esse tipo de situação. Sim, eu acho que eu falo assim, acaba que vira um retrato também da época, né? O relato da vida dos dois vira um retrato de como era, né? Vamos falar, a sociedade naquele momento. E se a gente parar para pensar, nos teóricos da psicanálise depois de Freud, um conversa com o outro, não tem como, eles se leram, gente. Eles se leram. O Winnicott leu Ferenczi, Klein, tirou muita coisa dele, por mais que ele não tenha dado os créditos em muitas coisas, eles se leram. Lacan leu muito, Klein também, então, o Winnicott mesmo falava, olha, são várias coisas que eu peguei aqui, que eu roubei aqui, roubei ali, tal, que nem sei de onde mais. É por isso que no que o Ricardo estava falando, eu estava reconhecendo que está fresco um pouco ainda na minha cabeça a teoria Winnicott, a história dele de vida, por isso que eu estou tocando nesse assunto. Bacana. Mas é bem parecido mesmo. Bacana. A partir disso, vem qual foi a mudança radical que passou a acontecer a partir desse momento. O intrapsíquico cede à observação, Bowlby passa a trazer a relação comportamental e passa a acompanhar crianças, grupos de crianças, desde o movimento da maternidade até seus 2, 3 anos de idade. Ele queria compreender como é que as formas de afeto diversas aconteciam. E isso depois foi questionado também, porque no momento que ele se faz presente nesse acompanhamento, enquanto exercício, ele se torna um terceiro elemento presente nessa criação. E o que é que garante que essas crianças, mesmo que indiretamente, não transferiu para ele essa referência enquanto cuidador? Houve a rejeição da teoria das pulsões sexuais como base do apego. O vínculo é biológico e relacional, não apenas simbólico. E o que Freud chamava de investimento libidinal, Bowlby chama de sistema de apego. Particularmente, eu só entendo como uma alteração de nomes. Eu não consigo entender como uma alteração conceitual e estrutural. Grandes diferenças, não. Oi, Danúbia. Você sabe que você falando sobre essa questão de investimento libidinal e a teoria da apego, quando você falou que até os 2 anos de idade, essa questão do afeto é muito importante, né? Esse investimento afetivo. Me lembra muito a fase do narcisismo primário, onde o bebê ele tem que ser investido, porque ali é a fundamentação do eu, o desenvolvimento do eu, é construção, né? Então, nada mais é do que esse afeto, um investimento libidinal. Perfeito. Que o cuidador ele tem que investir nessa criança. Tá vendo como as teorias se conversam? Os teóricos se conversam? Sim, sim. E ainda tem aquela questão da erotização do corpo da criança, o negócio do apego, de pegar a criança, dar beijo. Tem a ver também alguma coisa nesse sentido? Isso aí já vem de Winnicott. Então, na época de Bowlby, isso não impacta, cheguei até a pesquisar sobre isso, porque eu já pensei sobre isso, concordei com esse teu pensamento, Bruno, mas na época de Bowlby, especificamente na época onde ele formaliza essa teoria, não há contato físico com profundidade se não for com a mãe. Por isso, talvez até que ele estabeleça a mãe com mais importância do que o pai. Não é usual, não é comum socialmente a criança estar envolvida nos braços de outras pessoas. Até dentro da mãe e na relação com o pai, dentro da relação com a mãe e com o pai,
há uma relação de respeito e distanciamento, cujo afeto ainda é bem distante, né? Assim, e olha que ele formulou essa teoria diante de uma realidade vitoriana. É tudo muito formal, é tudo muito educado, tudo muito, muito distante, né? E o Mas, interessante, Ricardo, desculpa, Bruno, o interessante é que nessa época também as crianças, elas eram criadas pelas babás, Uhum. mas a gente não fala de uma elite, porque essas crianças, quando eles falam quando eles fazem essa teoria, não parece que eles estão falando da criação dos filhos da elite, porque eu acho que desde sempre Mas é não onde é ele está. sobre, né? É onde ele está. A teoria só surge a ver com as crianças do internato e as órfãos por conta da Constituição da Guerra e o abandono que isso é gerado no momento que elas são retiradas de seus lares, porque os pais precisam ir para a guerra, o pai em si, e a mãe não tem habilidade para conduzir a família, né? É lida dessa forma. Mas a estrutura do afeto toda que ele estuda, você não tem a dúvida que tem a ver com a história dele. Por isso que eu estava falando. Eu sugiro para mim mesmo, penso, que esses teóricos todos se baseiam nas próprias vidas, nas próprias experiências, nos próprios traumas, nos próprios bloqueios, e se constituem dentro das suas estruturas, dos seus ambientes, né, suas constituições sociais. O próprio Freud, né, o Winnicott também vem de uma família abastada, todos eles trazem já essa bagagem deles como vivência de um recorte da sociedade, né? Não é sempre. Igual eu vou só fazer uma provocação. Hoje eu tenho amigas que estão tendo filhos e tem que deixar os filhos já com 3 meses já na creche. Bob ia ter um treco, então, se ele soubesse disso, né? Que essas crianças, elas estão sendo manipuladas, vamos falar assim, abraçadas, igual você falou, por uma escola, por uma cuidadora que não é a mãe. Iria. Mas, amigo, mais do que Bowlby, e trazendo essa teoria de Bowlby para a contemporaneidade, porque ela tem super validade, ela precisava ser atualizada, ou melhor, ela precisa ser atualizada no momento que as nossas sociedades fazem rupturas, né? Vão seguindo adiante, a gente precisa adaptar essas coisas todas. Mas, assim, não tem como não dar certo peso. Eu sou suspeito de falar isso, mas essa história do Ruiz, do Melchior, Nabuco, de Abreu, essa turma mais contemporânea, de validar o entendimento de que a presença da mãe e do pai seriam super importantes nos 2 primeiros anos, né, como se a gente pudesse parar a vida para viver em função disso, os 3 são categóricos e, assim, seria o ideal. A gente não pode viver isso na sociedade Mas a gente contemporânea. precisa quebrar a Mas seria o estrutura do ideal. sistema, né? A gente precisava primeiro parar esse sistema que a gente vive e começar outro, porque o sistema cada vez mais diminui o tempo de pai e mãe junto e junto com a criança, e a gente vê que cada vez mais é escasso esse tempo, e somente com a mãe com a criança, e você vê, todos os dois trabalham. Antigamente tinha a mãe que ainda ficava em casa, tinha aquela questão, né, do machismo estrutural, que o pai ia trabalhar, a mãe ficava. Hoje nem isso. O nosso sistema não permite. Os dois precisam trabalhar. Então, a gente precisa realmente, né, tipo, igual você falou, atualizando essas visões, né? Aqui no Brasil teve um avanço, o Rodrigo já libero para você, tá, amigo? Aqui no Brasil teve um avanço que eu achei bastante positivo. O pai agora acho que já tem 3 meses, não é de licença maternidade. Era uma semana, 15 dias, um mês, sei lá quando é agora. 3 meses já é menos pior do que era, né? Oi, Rodrigo. Eu acho que uma aplicação bem atual dessa teoria, principalmente na nossa sociedade, é olhar para as crianças que, desde muito cedo, elas vivem em situação de rua. Que eu pensei nisso enquanto você falava, eu pensei porque eu lembrei de uma entrevista que eu vi esses dias. Uma repórter, ela teve a ideia de entrevistar crianças, né, em situação de rua, para saber qual era a visão delas, né, o que elas achavam, qual que era a percepção, né, melhor dizendo, que elas tinham de estar naquela situação, né. E pela fala delas, você conseguia perceber que eram apenas crianças. Basicamente isso, é uma visão completamente diferente do que a sociedade tem, né?
que a sociedade trata, não só as crianças, mas qualquer pessoa que vive nessa situação como lixo, né? E eu acho que essa teoria, ela encaixa perfeitamente nessa situação de crianças que desde muito pequena, elas são abandonadas pelos pais ou perdem os seus pais devido a N situações e se veem nessa situação. Eu lembrei de um outro fato também, não sei se todo mundo viu, mas foi algo que repercutiu bastante, de uma criança no Rio de Janeiro que ela invade as lojas e começa a quebrar e derrubar tudo e bater nas pessoas, uma criança de 9, 10 anos, porque os pais são os dois usuários de droga e não conseguem simplesmente dar atenção para as crianças, não conseguem cuidar, e é perceptível o conflito que essa criança vive, né? E a resposta que essa criança tem para dar para a sociedade é essa, né? Ela sai pela rua, invade, entra nas lojas e começa a destruir tudo, né? Então, eu acho que essa teoria do Bowlby é uma lente muito importante para olhar para essas situações. Ok. Antes de passar para o Bruno, só ler aqui o que a Keila colocou no chat. O Winnicott traz sobre a função materna. Ela não é executada pela mãe somente, mas também pelos pais, pelos avós, professores, e outros podem ocupar essa função materna participando da constituição psíquica do sujeito. Eu ia falar exatamente da Keila, porque tem uma hora que você fala exatamente sobre isso, Ricardo. Ela atrás que o patinho, ele acaba associando a caixa, ou não sei o quê. Adota uma figura... Você também falou mais para frente, adotar uma figura materna, né? A gente precisa ter aquela figura que é sobre isso também. E eu não lembro se foi na matéria do Winnicott, da Uninter, que a gente estuda o caso, eu não sei, Danu, se você vai lembrar, de um caso de uma criança que ficava o tempo todo deitada, ela não era manipulada, ela estava dentro de um orfanato, né? E que isso propiciou para uma psicose, pelo fato dela não ter tido esses cuidados primários. Eu tenho uma lembrança de alguma coisa nesse sentido. Isso você fala numa hora sobre essas questões do cuidado, do toque, do estar junto com a criança para poder ter um desenvolvimento. Você fala até de diminuir o número de neuróticos. Foi colocando coisas que, assim, eu fui tendo alguns, insights assim sobre essas questões que a gente já meio que abordou nos estudos. E essa questão do fato dessa criança ficar o tempo todo deitada, ela, acho que quando a cuidadora tentava pegar ela para amamentar, ela não tinha, vamos falar, uma rigidez, ela não sabia como que era estar num colo, ela conseguia alimentar a criança só quando ela estava deitada, quando ela estava numa superfície rígida. E acho que a professora Gisele que fala sobre esse assunto na aula sobre o Winnicott. Eu acho interessante que essa criança acabou desenvolvendo uma psicose. E acho que ficou só nisso mesmo. Keila, você quer colaborar? Eu também não me lembro não, Danuta. Fica lá. Que aí vem aquele conceito de mãe suficientemente boa, né? Que vai trazer a função materna, onde não somente a mãe vai ocupar esse papel na constituição psíquica do sujeito, qualquer pessoa que se coloque na posição de cuidador vai executar essa função aí. E aí vem aqui que ele traz sobre os excessos nos cuidados. Os excessos, ele pode também implicar uma psicose, e a negligência, né, ou seja, a falta excessiva de cuidados também pode levar a quadros de psicoses. E nesse estudo ele vai trazer sobre a busca de equilíbrio, para que você possa ficar dentro dessa coisa da neurose, né, e que o indivíduo possa se constituir psiquicamente mais, digamos assim, saudável, se é que possa colocar dessa forma. Mais equilibrado, né? O Ricardo usa do Bowlby tipo, arranjar um equilíbrio, né? Acho que é isso. Exato. Uhum. Muito bom. Obrigado, colegas. Daqui a pouco a gente vai voltar para essa prosa aqui. Bom,
Além disso, o que Freud via como ansiedade de separação, Bowlby estuda como protesto, desamparo e desapego. Isso é bastante interessante, porque ele entende que no momento que a criança está estabelecendo essas respostas dinâmicas de ansiedade, irritação, de... Como foi aqui? Só ler as qualidades que ele cita. Me perdi agora. Mas irritação, ansiedade, raiva, depressão e dificuldade de estabelecer vínculos, ele entendia isso como uma manifestação do protesto da sobrevivência. Nesse ponto. Assim, quando você entra no ato da sobrevivência, no momento que isso não acontece, essa criança se posiciona nesse lugar inconscientemente, ele estabelece uma via de protesto. E o desespero natural é o desapego, porque ele percebe que ele não faz parte mais de um contexto. O primeiro contexto imediato e o segundo contexto com o ambiente em torno para além daquele cuidador. E Bowlby não negou Freud, mas introduziu a linguagem biológica. Bowlby continua, em toda a sua teoria, defendendo que a gente não pode esquecer a dimensão biológica. O corpo justifica o sintoma. Se o sintoma acontece fisicamente, porque o intrapsíquico está se manifestando e o corpo faz parte dessa história, não dá para ignorar. Não é coadjuvante dessa história, é parte ativa, segundo Bowlby. E aí, a gente tem a dimensão relacional, que é a segunda dimensão que ele abraça. Além do instinto, o apego é também uma dimensão relacional, ou seja, é construído e modulável pela qualidade tida como cuidador. Um cuidador, como ele fez o estudo, como a diretora do internato, que era extremamente rígida e criava métodos para que as crianças se comportassem no padrão ideal, causavam medo, tensão, angústia. As babás, as cuidadoras, as governantas que estavam lá dando suporte, eram extremamente afetivas, criavam crianças com sensação de mais segurança, mais desinibidas e que interagiam com mais frequência. Elas criavam vínculos afetivos mais saudáveis. O primeiro grupo era mais rebelde, mais impositivo, mais questionador. O segundo não necessariamente quer dizer com isso que era mais passivo, mas era mais acolhedor daquelas divergências que eram vividas. As situações eram melhor elaboradas. Valeu, Fabiane, um abraço. A resposta do outro, sensível, disponível, ausente, define como... Peraí, que ficou na frente a saída de Fabiane. A resposta do outro, sensível, disponível, ausente, define como o sistema de apego se organiza. Isso tem a ver com a formulação oficial dessa teoria dele, que vem no próximo slide. Isso é só uma sugestão para a gente pensar. Se o cuidador é previsível e afetuoso, o apego é seguro. Essa é a primeira formulação depois que ele chega ao entendimento de afeto, proteção e validação. Aí a segunda etapa da teoria que ele chega é: se o cuidador é previsível e afetuoso, o apego é seguro. O cuidador repete as mesmas ações. E aí ele condiciona a ideia do imprint, ele chega a citar isso. Lembra aquela história do imprint? É mais ou menos aquilo, só que tem um caráter humano nisso e tem a ver com a sobrevivência. Se é inconsciente, o apego é ansioso. Inconsistente, desculpa, o apego é ansioso. Se a criança não consegue ter essa referência positiva, ela fica extremamente ansiosa. E se é rejeitante, o apego é evitativo. Se é fonte de medo, o apego é desorganizado. Ele consegue estabelecer e separa as crianças nesses grupos. Bowlby introduz a noção de modelos internos operantes, que ele chama de Internal Working Models. Representações mentais de como os outros respondem ao afeto e de quanto o próprio sujeito é digno de amor. Aí ele cria um buraco enorme que os pensadores bowlbianos atuais não conseguiram ainda trazer para a nossa contemporaneidade e que seguem estudo. Então, o que eu vou falar aqui fica na nuvem, assim, fica nas hipóteses, nas possibilidades, na pesquisa ainda. Que é assim, as representações mentais de como os outros respondem ao afeto e de quanto o próprio sujeito é digno de amor. Isso está diretamente vinculado aos traumas e às ausências que manifestam os recalques e geram as questões inconscientes, e o quanto de sobrevivência você precisou atuar para se achar vivo nesta sua modernidade, nesta sua realidade. O quanto de investimento de energia você precisou lhe dar para entender que você sobreviveu a todos os percalços da estrutura familiar, da falta de afeto, de proteção e de validação,
e da situação ambiental na qual você viveu e todas as violações que você passou. E aí ele fala assim, isso é tão individual, é tão pessoal, que tem a ver com o quanto cada um se coloca na posição de sobrevivente. E alguns sobreviventes vão se estabelecer como vívidos e vitoriosos, estes vão demandar afetos com menores densidades, e aqueles que são extremamente insípidos na sua sobrevivência se colocam na posição de vítimas. E aí desestrutura completamente a sua própria realidade, e a sobrevivência é um pedido de atenção e carência contínua, não um ato revolucionário em si. E aí ele fala de quanto o sujeito é digno de amor. Eu acho que Bowlby aí foi muito mal. O Melchiori, a Melchiori fala sobre isso também, assim, pô, ele foi bem chato nessa hora aí. Porque ele acha que aqueles que são sobreviventes e se viraram nos 30 sabem exatamente o quanto de amor precisam, porque sabem onde é que estão os buracos. E as vítimas não, as vítimas vão ser eternos carentes e vão ser os chatos do pedaço, porque acham que todo o amor que é ofertado nunca é suficiente, o buraco vai continuar lá, como se fosse um poço sem fundo. Melchiori acha que na contemporaneidade isso não acontece mais assim nesse grau agressivo assim, não, porque meio que polariza as realidades e descarta as inúmeras nuances que a gente tem que interligam esses dois polos. Esses modelos são emocionais, cognitivos e relacionais e moldam os vínculos futuros. Aí volta a falar, nessa segunda etapa, Bowlby bate martelo. Olha, o que você é como ser humano, amigo, e suas relações de afeto, proteção e validação estão lá atrás, e seus acertos e desacertos estão lá atrás também, e você adulto está repetindo isso tudo aí. Bom, e aí a gente vai para a convergência das dimensões, ou seja, onde é que as duas dimensões dialogam, onde é que elas criam interseção, que finalmente vão chegar na formalização da teoria bobiniana no final. O biológico garante o impulso da busca, a sobrevivência é um elemento atuante, a gente vive também para sobreviver, ou melhor, a gente vive também porque a gente busca sobreviver. O relacional dá forma e sentido a esse impulso, a qualidade do afeto, a qualidade da proteção, a qualidade da validação daquele que é o nosso cuidador, seja mãe, pai, ou seja lá quem tiver, e posteriormente o meio com o qual a gente interage. O apego é simultâneo, instinto e história, mas nasce da biologia, mas se escreve no campo da relação. Aquela história que eu falei, assim, a criança já se constitui desde a época do útero, desde da sua formação e desde a relação da mãe com essa gestação, daquilo que ela capta e se manifesta extra isso durante o processo de criação. Freud pensava o vínculo como derivado da satisfação das pulsões, a criança se apega a quem o alimenta. Bowlby acha que é a quem o alimenta, a quem o estimula, a quem o ajuda a sobreviver e a quem o estipula nas primeiras configurações de afeto, proteção e validação. Ele amplia. Bowlby inverte, o vínculo é primário anterior à satisfação, que aí ele quer citar novamente a questão uterina. A criança desde lá já está vinculada com essa história toda da sobrevivência. O bebê busca o outro não apenas porque ele nutre, mas porque ele protege e dá sentido à existência. E aí ele entende que é nesse momento que entra o nosso legado, a nossa história. Ele cria um sistema onde ele entende que nós não podemos nos marginalizar diante da nossa estrutura, do nosso legado familiar. E a gente é também constituído dentro do nosso afeto a partir de como a nossa família, avós, bisavós, tataravós, todos os influenciadores constituem o eixo familiar. E aí ele corresponsabiliza o eixo familiar nessa constituição do afeto. Passando, então, para a teoria bowlbiana de fato. O que é que ele chega no final, nessa terceira fase de sua constituição clínica? Ele traz que ele define o apego em 4 etapas, ele tira um quinto, que é onde ele bota o desestabilizar e a insegurança, ele já vincula ao desorganizado e fecha em 4. Ele traz o apego seguro, onde a criança estabelece a confiança na disponibilidade do outro, a tolerância à separação e boa autoestima. A criança que é bem criada, bem cuidada e é validada na sua posição, ela consegue lidar com o externo de uma maneira saudável.
E seus traumas, seus bloqueios e suas questões intrapsíquicas, ainda que continuem existindo, não são impeditivos para que ele, em determinados momentos, seja confrontado nisso. Apego ansioso ou ambivalente, medo da perda, dependência afetiva, oscilação entre desejo e raiva. E aí ele relaciona levemente com a ideia onde a mãe e o pai são superprotetores ou estabelece uma relação fálica. Como meu filho tem que ser, o processo moral, o processo ético, e ele fala também da influência das religiões. Como as religiões determinam o perfil do ser humano, como elas oprimem, porque elas devem ser descartadas. Caso, obviamente, gente, aí não tem como não descartar, não tem como descartar, não tem como pontuar isso, não trazer isso claramente. Época do positivismo, época do cientificismo, a religião tem que ficar de fora da história, não tem que ter espírito, não tem que ter nada. Então tem a ver com aquela época de lá, né? Apego evitativo, autossuficiência aparente, dificuldade de se abrir emocionalmente, que é a criança que tem afeto parcial, proteção existente ou inexistente, e um pouco de validação, só que a validação pode ser positiva ou negativa, como ele chama. A positiva é quando aquilo que ele está falando, que é diferente do sistema que ele foi criado, né, dentro do afeto, é bom, e às vezes alguma coisa que ele foge daquela margem, ele pode dizer assim, isso também pode ser. Então essa criança fica um pouco instável, ela busca a validação, mas ao mesmo tempo ela não busca, às vezes ela se sustenta, ela não se sustenta. Mesmo assim, ela fica observando quem vai manifestar mais afeto para ela se aproximar ou não disso. E quem ela não manifesta, ela repele. Melchior traz que a nossa Constituição contemporânea está baseada muito profundamente, através da virtualidade, no apego evitativo. Por isso que a gente não quer mais contato físico. A gente fica fazendo várias projeções, e aquele que é suprido virtualmente no primeiro impacto já está de bom tamanho, e a gente descarta e vamos para o próximo, porque eu não quero nem dar tempo de pensar na falta, porque a falta está ali o tempo todo batendo na porta. E a quarta, que é o apego desorganizado, posterior de Mann e Ainsworth, que é mistura da busca e do medo, típico em histórias de trauma. O trauma constitutivo não tem um apego formalizado, de fato, porque não há o afeto, não há proteção, não há validação. O sujeito está totalmente desamparado. E aí, quando ele constitui essa teoria, ele traz essa oração, essa frase para a gente assim: a fantasia inconsciente é o mito pessoal do sujeito, a história invisível que ele repete em toda relação. A falta custosa do apego lhe estabelece o lugar de desejoso e carência, não por busca de si, mas por afeto, proteção e validação. Sem esses três pilares, seus relacionamentos, a partir daí, tendem a ser meramente compensatórios. Ou seja, a gente vive numa busca de quem nos dê afeto, proteção e validação. E essa é a história de Bowlby na contemporaneidade. E aí, para abrir para vocês, eu tenho algumas provocações, alguns estímulos que eu estava pensando, eu também noto, e alguns autores desses que eu vou colocar os livros lá, trouxeram também, eu acho que é importante a gente se questionar aqui. Essa parte eu vou pular, porque é sobre a parte de como clinicamente se pensa o analista, mas depois de ontem do evento com o MITS, eu fiquei pensando que essa clínica não dá para ser tão conduzida assim, não. O slide eu vou mandar para vocês inteiros, vocês vão ler. Mas eu vou pular esses dois trechos orientadores de como a clínica deveria ser sobre o apego. Porque eu acho que é muito casa a casa, a nossa contemporaneidade é muito diversificada para a gente botar uma linha única. Então, a primeira pergunta que eu abro para vocês, aí quem quiser interagir, é assim: será que o que chamamos de apego é o mesmo que na clínica reconhecemos como transferência? Ou apego seria justamente aquilo que impede o desejo de se mover? A gente, quanto psicanalista, o que é que vocês acham? Bora, Nubia, manda bala. Não, eu só fiz um gesto que agora explodiu. Eu pensei que você já meter bala, minha pesquisadora. Será que o que chamamos... Isso é para nós psicanalistas. Será que o que chamamos de apego é o mesmo que na clínica reconhecemos como transferência? Isso trazendo para a nossa contemporaneidade, obviamente, tá, gente? Já estamos tudo para cá.
ou o apego seria justamente aquilo que impede o desejo de se mover? Eu penso que a primeira pergunta pode até que seja sim, sabe? Porque eu acho que existe esse apego com o seu analista, né? A gente pode falar desse apego com uma forma de afeto, né? Existe sim esse apego. E se não rolar esse apego, acho que não tem análise. Agora a segunda, o apego seria justamente aquilo que impede o desejo de se mover. Também. Essa segunda parte, para mim, Eu acho que ficou... depende da intensidade desse apego, né? E que pode, sim, atrapalhar, impedir esse desejo de se mover. Faz Mas bastante em que sentido. sentido? Vamos, Impedir só um de minutinho, mover. só um minutinho rapidinho. Se puder na próxima, a gente só levanta a mão, mas na ordem tá Danúbia, Bruno e Patrícia, tá? Eu tô sem a mãozinha para levantar, eu levantei a minha A mãozona. sua é a terceira. Tá joia, Paty. Diga, Danúbia. Desculpa. É porque, o Bruno, se você se apega demais a uma coisa, eu acho que você não dá espaço, você não abre espaço para olhar outras, sabe? Grudou naquilo dali, se apegou demais naquilo dali, é como... Gente, como é que chama aquele negócio do cavalo? Eu nunca lembro aquele trem que eles colocam em cavalo, olha o trem, eu Cabresto. fala trem. Cabresto. Não, cabresto é aquele que coloca na boca. Tem Capeira. aquele... Crina. Capeira. Não, é o que Tapeira. tira a visão, Não, gente, não. que aliena. Tira a Tapeira. visão. Tribo. Isso, É eu acho tapeira, que né? quando você... O Esse estribo é o trem da negocinho, boca. quando você se apega demais em alguma coisa, em algo, alguém, que seja seu analista, ou na sua figura cuidadora, ou no seu parceiro amoroso, ou às vezes até em amizade, ou trabalho, o que seja, você se aliena aquilo dali. E não abre espaço, você não abre mais outras janelas para poder ver o que vem de diferente ao seu encontro. Ah, então, eu acho que é sempre o caminho do meio, né? É o equilíbrio, não tem outro jeito. Boa. Vai lá, Bruno. Não, eu já joguei a pergunta, a Danúbia acabou respondendo, é mais ou menos nesse sentido mesmo. Só que eu falei assim, eu não tinha entendido a segunda parte. E ela já destrinchou. Passa para a Patrícia. Pronto, manda, Paty. Depois Bom. Rodrigo, depois Coutinho. Rafo. A minha visão com relação à tua primeira pergunta, né, se transferência e apego, se elas são iguais, eu diria que não. Elas não são iguais. E por que que eu penso que elas não são iguais? Porque o apego, ele é um sistema comportamental, né? E como tu mesmo apresentou para a gente hoje, de uma maneira muito boa, eu entendi que ele tem uma base biológica, evolutiva, né? Que o objetivo é justamente esse, de garantir a proximidade e a segurança. A transferência, e a gente já entendeu muito bem, que ela é um fenômeno psíquico do inconsciente, né? Então, a transferência vai fazer o quê? Uma revivescência, uma projeção de sentimentos, de fantasias, de padrões. Então, aí a gente já entende que as bases de um apego e de uma relação transferencial, elas têm uma sutil diferença, beleza? Agora, com relação, quando tu coloca aquela relação lá o apego impede o desejo de se envolver, é isso? Vou colocar lá de novo, só um minutinho. Mover. Eu não estou lendo, De mover. de se mover. É a pergunta que você está falando? Desculpa. O apego impede o desejo de se mover, não é isso? O apego seria justamente aquilo que impede o desejo de se mover. Eu acho que a resposta aí é sim. Eu acredito que sim, porque o apego, vamos pensar numa pessoa que tem esse apego com padrões inseguros, né? Isso pode, de uma maneira muito
ativa, né? E impedir o desejo de se envolver dentro, vamos supor que eu estou pensando, gente, eu estou elaborando agora, né? Pensando de atrapalhar até os relacionamentos dessa pessoa. Então, eu acho que o apego, ele pode, sim, dentro dos padrões que ele se desenvolve na pessoa, né? Ele pode mover ou não os desejos, né? Eu vi que a Nanúbia escreveu alguma coisa. Vamos ver aqui. Mais parte é biológico, mas também é intrapsíquico. Sim, sim, ele é intrapsíquico, porque ele tem essa base aí do comportamento, né? Mas vamos pensar como é que o apego e a transferência iria, por exemplo, se manifestar dentro da relação terapêutica, dentro do setting. Eu acho que o apego, ele, dentro do setting, não sei como é que vocês pensam, né? Mas eu penso que ele vai ser uma base segura, né? Vai formar aquela segurança justamente necessária para que o paciente explore, né? E até possa ali atuar dentro do seu modo de funcionamento, né? Do seu modelo operacional. E a transferência, não. A transferência, ela vai ser um objeto, né? Vai ser algo que move a análise. E às vezes a gente tem até um analista, não vou dizer que a gente não tem essa base segura, mas a gente fica às vezes com o analista da gente numa relação muito conflituosa, né? Às vezes a gente vai para análise amando o analista e outras vezes a gente vai para análise odiando o analista. Eu lembro uma vez de uma analisanda minha que ela dizia que tinha às vezes que ela queria vir para análise, mas tinha vezes que ela rezava para que eu esquecesse que ela tinha análise, que ela não queria. Nossa. Então, eu acho que tem uma sutil diferença. Eu acho que eles são muito, quando eu comecei a falando, eu falei que eles são muito parecidos, mas eu vejo assim que, apesar deles estarem profundamente ligados ali, interligados, eu acho que são diferentes. Eu sinto que é diferente. A gente está falando de dois conceitos distintos, parecidos, mas diferentes. Patrícia, rapidamente, Bruno pergunta para você assim: o apego exigiria uma rigidez no pensamento? Não, eu não vou dizer que ele exige, né? Mas ele é uma base. E é uma base da ordem comportamental e biológica. Então, se a gente estiver falando de base, de comportamento, de biologia, talvez isso sim esteja ligado a uma rigidez. Mas não que isso não possa ser mudado. Porque uma coisa que a gente entende, né? Eu queria até trazer um autor da psicanálise, não da psicanálise propriamente, mas da neuropsicanálise, que é o Mark Solms. O Mark Solms, ele fala muito sobre neuroplasticidade e neurociência, e aplica esses conceitos à psicanálise. Então, levantando as questões da nossa neuroplasticidade, quando a gente está imbuído num tratamento terapêutico, por exemplo, como a psicanálise, é um tipo de tratamento, né, terapêutico. Então, é óbvio que naquele momento, quando você está falando ali no teu processo de análise e se escutando, e aquilo começa a reverberar dentro de você, é óbvio que isso vai abrir milhares de novas conexões cerebrais, substâncias neuroquímicas, neurotransmissores, vão criar milhares de novas conexões, novas sinapses. Então, é óbvio que essa base rígida que o Bruno está falando, isso pode se alterar, porque o cérebro da gente é essa incrível metamorfose ambulante, como diria Raul, né? Uhum. Então, óbvio que a gente pode mudar comportamentos, a gente pode mudar
formas de ver, de estar no mundo, de vivenciar situações do passado que a gente passou na vida. Você é capaz de alterar, alterando o teu presente, né? Vou até parafrasear a Juliana Dutra. Você pode alterar o seu passado e o seu futuro também, por causa da neuroplasticidade. Não tem nada de místico, né? Então, a partir do momento que a gente está num processo terapêutico de acompanhamento, de cura, isso pode se mudar neuro, biológica e fisiologicamente. Verdade. Verdade. E aí, Rodrigo? Eu vou começar respondendo de trás para frente e respondendo a segunda pergunta primeiro. Será que o apego seria justamente aquilo que impede o desejo de se mover? Eu acho que sim. Porque quando a pessoa ela está muito apegada a uma ideia, a se fixa muito no conceito que ela tem, ela acaba se fechando para o auto-olhar, ela acaba estendendo uma cortina sobre os olhos internos dela que impede ela de olhar para dentro e reconhecer o que acontece no próprio inconsciente, né? Então, esse apego, de certa forma, acaba reforçando, né, os mecanismos de repressão, de recalque, porque ela não permite, né, se desvencilhar daquela ideia, né? Então, muitas vezes, aquilo ao qual ela está apegado é justamente aquilo que reforçou a repressão, ou aquilo que reforçou o recalque durante toda a vida dela, né? Então, eu acredito que sim, o apego, nesse sentido, acaba impedindo o desejo de se mover. Agora, será que o apego é o mesmo que a transferência na clínica? Eu também acho que não. Eu também acho, eu concordo com a Patrícia nesse sentido, eu acho que são conceitos diferentes aí. Eu acho que a transferência pode permitir que se estabeleça um apego pelo analista, mas não necessariamente que a transferência e o apego sejam a mesma coisa. Às vezes o analisando ali, ele demanda uma transferência, né, para o analista, que com o passar do tempo ele pode acabar desenvolvendo um apego por essa pessoa. Mas são coisas distintas. Isso pode acontecer, mas também pode não acontecer, né? Isso vai depender muito do que essa pessoa traz, né, para dentro da clínica. E vai depender muito também do manejo do analista sobre essa transferência, né? Então, eu acho que isso depende muito. Uma coisa pode levar a outra, mas não acho que as duas sejam iguais. Valeu. Obrigado. Rafa? Oi, queridos, boa noite. Minha ideia. A primeira pergunta: se o apego é o mesmo que transferência? Acho que não. Acho que a Paty explicou bem legal isso, mas o Rodrigo deu uma pontinha do que eu queria falar. Eu acho que o apego faz parte da transferência. É uma parte, é um elemento que pode se formar na transferência, porque a transferência é essa projeção, né, de todo o nosso relacionamento com as figuras mais importantes, mais impactantes da nossa vida sobre a figura do analista, certo? Então, a gente deve projetar nesse analista também as formas de apego que a gente aprendeu.
né? E o analista vai ter uma ideia, então, de que tipo de apego a gente desenvolveu na nossa infância, pela forma como a gente vai se relacionar com ele. Mas isso é só um detalhezinho da transferência, que é algo muito maior, né? Que envolve outras, outras características também da relação. E se o apego impede o desejo de se mover, eu acho que depende o tipo de apego, que nem tu falou, né? Bowlby estabelece 4 tipos de apego, né? Alguns apegos são mais saudáveis do que outros. Por exemplo, aquele apego ambivalente, eu acho que uma pessoa com um apego ambivalente, ela vai ter dificuldade de fazer esse desejo circular realmente. Ela vai ter essa carência, essa inabilidade dela de lidar com a própria vida sem estar grudada em outra pessoa, ansiosamente procurando esse vínculo o tempo inteiro. Eu acho que aí sim o apego pode impedir, né, essa pessoa de conquistar coisas, de desejar coisas diferentes do que aquela pessoa na qual ela investiu o apego. Agora, outros apegos, que nem o evitativo, por exemplo, que a pessoa é muito independente, acho que não cabe. Ou o apego seguro. O apego seguro, a pessoa está bem formada, tá? Ela tem segurança em si própria, né? Então, eu acho que nesse ponto o apego não causaria esse tipo de restrição. Então, acho que tem muito a ver com o tipo. Dependendo do tipo de apego que você tem, né, que você desenvolveu na sua infância, você vai ter essa dificuldade de se mover na vida, de dinamizar as coisas na vida ou não. Acho que é isso, Ricardo. Valeu. Obrigado, Paty. Oi, Sam. Já falaram tudo que eu queria falar, mas eu vou falar mesmo assim. Gente. Mas é bem isso que eu estava pensando, né? Quando a gente pensa na primeira pergunta, será que o que chamamos de apego é o mesmo que na clínica a gente reconhece como transferência? Eu acredito que depende. Depende no sentido de que não, apego, mas a gente precisa partir da noção de apego dentro de Bowlby, né? Esse apego de Bowlby, ele pode sim ser um elemento da transferência, né? Que a transferência comporta dentro de si essa modalidade de apego. E partindo aí para a segunda pergunta, eu acredito que não é que o apego, dentro dessa visão de Bowlby, impeça o desejo, mas que ele o condiciona sobre como circula esse desejo. Então, se é um apego seguro, como que está circulando esse desejo? Se é um apego evitativo, vai circular como esse desejo com base, né, nessa marca psíquica que existe nessa pessoa. E, só para me finalizar, essa concepção de neuroplasticidade é muito interessante, porque a gente sabe que os neurônios, eles têm essa capacidade, a gente tem de 80 a 100 bilhões de neurônios, então eles têm essa capacidade de se reorganizar e fazer novas sinapses. E eu acho muito interessante que Freud tem uma sacada de traços mnemônicos, né, ou mnemônicos, que me lembra muito isso da sinapse. E quando a gente fala que o processo terapêutico, ele visa justamente mexer nessa estrutura, de como essas sinapses ocorrem, uma intervenção analítica bem feita, ela meio que bloqueia esse caminho da sinapse ordinária e provoca, né, dentro do processo de elaboração, que provoca uma situação em que o paciente faça outras sinapses. E o processo de elaboração seria, talvez, esse processo onde você muda suas formas de conectar a si mesmo com o seu passado e com o seu futuro. Mais ou menos isso que eu penso. Muito bom. Obrigado, Sam. E a última pergunta, colegas, que a gente está terminando nosso encontro, será que o analista é, para muitos sujeitos contemporâneos,
a primeira figura de apego seguro? E se for, o que fazemos com isso na transferência? Eu estava esperando essa pergunta. Manda Eu ver, nem hein? sabia que ela estava aí, mas eu já estava a fim de falar, só que eu disse assim, eu não vou falar, porque hoje o chefe é o Ricardo. Diga aí, colega. É assim, para vocês verem, né, gente? O quanto a psicanálise ela é rica, diversa, e dentre as próprias escolas existem alguns atravessamentos, né? E eu acho que essa pergunta que tu fez casa muito com o que o Bruno escreveu no chat, né? Quando ele escreveu ali. E quando o analista se transforma ou age como a mãe suficientemente boa. Aí acontece o apego na transferência. Será que esse é o caminho desse raciocínio? E aí eu vou falar de algumas coisas da clínica da ética do cuidado, para a gente poder pensar nessas questões, dessa pergunta que Ricardo trouxe, né? Porque, assim, na ética do cuidado, se a primeira figura que é estabelecida ali com o analista, e até mesmo pela própria necessidade do analisando, for de um apego seguro, a linha dos teóricos da psicanálise da ética do cuidado vai dizer para o analista atender essa demanda, né? Já os tradicionais da linha lacaniana, não, né? O Lacan fala que demanda de análise não é para ser atendida, mas num caso desse, como o Bruno coloca ali, né, que o analista vai agir como mãe suficientemente boa, vai fazer o holding, né? Vai suprir ambiente que falhou para aquela criança que está na tua frente, não necessariamente que seja uma criança de fato, mas um adulto que está ali revivendo os seus traumas de infância, né? Que está ali completamente desamparado, porque essa é a matéria-prima da análise, né? É o desamparo. Então, sim, eu acho que o que a gente faz com isso na transferência? Dentro da ética do cuidado, que a minha clínica é pautada por isso, a gente acolhe. A gente acolhe. Né? A gente acolhe, agora sim. O analista tem que ter muito traquejo para fazer o manejo desse holding na clínica, né? Porque talvez algum de nós não tenhamos nós mesmos estruturas para fazer isso, que nós precisamos ter sido acolhidos antes para fazer isso, né? Senão não vai dar certo, a gente vai confundir o lé com tré e o negócio não vai Patrícia, mas às vezes não é dosar a ética do cuidado com a ética da, vamos falar, da autonomia, porque senão, às vezes, também, se a gente ficar muito no cuidado, a gente não vira aquela mãe excessivamente boa. Não, com certeza. Não, aí a gente está falando de coisas distintas, né? Mas é claro, depois que o seu paciente foi minimamente acolhido, foi feito um holding, ele reviveu isso, e você sente que ele está preparado para ir para o próximo passo, que é sim a autonomia, a interpretação, né? Fazer com que outras questões sejam evocadas no setting, aí sim. Mas a gente está falando dessa primeira figura de apego, né? Então, o hold seria uma profilaxia, exatamente. Exatamente, uma boa definição. Boa. Alguém mais quer trazer alguma perspectiva sobre isso? Ela já falou tudo, gente. Então... A gente está conectado aqui, né? O inconsciente coletivo. Concordo com tudo que ela falou, e é isso mesmo. Tá ótimo. Pessoal, para a gente terminar, gostaria de ler para vocês o seguinte. Só um minuto. Com sua teoria, após 1945, e considerando a crise econômica, humanitária e moral, e ainda milhões de órfãos do pós-guerra, e muitos deslocamentos de famílias, das quais muitas foram desfeitas,
Bowlby foi convidado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para escrever, estudar, pesquisar sobre as necessidades da criança privada dos cuidados maternos. E seu relatório se tornou referência em 1951 para os parâmetros de cuidados maternos para as crianças de ordem internacional. E foi aí que a sua teoria do apego foi efetivamente validada. E, a partir disso, a ONU passou a desenvolver políticas públicas de acolhimento infantil em situações de pós-guerra. Então, esse é o legado que Bowlby deixou para a gente. Eu gostaria de agradecer demais a vocês pela noite. Enquanto os papos estavam rolando aqui, vocês falando, eu penso ao mesmo tempo, falei, caramba, nós estamos num sábado. Tem que estar com muito tesão para estar aqui, velho. Sábado à noite, em vez de estar com sua família agora comendo uma pizza. Mas eu agradeço muito, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê logo em breve. Ricardo, Mas foi antes maravilhoso, Ricardo. Oi. de desligar, quero só avisar vocês que escrevi muito durante o congresso, fiz muita anotação, e eu quero ver se eu passo um PDF dessas anotações e vou disponibilizar ela para o pessoal aí da Ecos. E por que a gente não veio Tá, com o Sam e com concluiu. a Patrícia aí, os nossos presidentes, a gente marcar um encontro aqui, encontro teórico, e você trazer isso pra gente? Ah, eu já Também ia pode dizer. ser. Eu já ia Também dizer, pode ser. Mas é que é 20, muita 30. coisa, gente. É tipo. A gente Foi fica umas 6 muita horas aqui, coisa. Paty, não tem Foi problema Não, não. mas Não assim, liga de fazer vários A encontros. gente fica aqui assim, umas 8 horas, sei lá. divide. Esse final de semana eu vou falar sobre isso, final de semana que vem sobre aquilo. E, menino, Sim. sabe Eu quantos tenho- finais de semana a gente tem pela frente aí em 2026? Nem te conto, Opa! são vários. Mas, olha, bem, eu tô com uma data disponível para mês que vem, num sábado. Olha aí, de repente, Ó, acho que seria um Vou prazer. chamar a Paty para Paty. conversar. tá bom, meus queridos. Então é Vamos isso. fazer Amigos, assim. uma boa noite para vocês, um bom descanso, bom sábado, bom final de semana. Até breve. Até, Valeu. meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.